Olha só, chegamos para mais uma aula aí, galerinha. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E vou aproveitar aqui e fazer um agradecimento aos nossos queridos professores presenciais, que sempre estão ali, no WhatsApp, fazendo essa interação conosco. E, meus queridos, muito obrigado pelo retorno de vocês, muito obrigado pela participação. Quando vocês vêm conosco e tiram aquelas dúvidas, fala, professor, eu tenho uma sugestão também aqui para um assunto para ser abordado na NBZ do primeiro ano. Quero agradecer muito aos professores de São Francisco do Guaporé e lá de Seringueiras, Estamos juntos, viu? Um abraço para todos vocês. E aí, aquela estudante, a Letícia, um abraço para você também, Letícia. Pessoal, hoje é a nossa aula 37.1. Peguem todo o material que vocês receberam. Já vai aí, cada folha que está impressa tem uma lâmina para a gente discutir. E, meu diretor, joga na tela para a gente ver a nossa aula de hoje. Aula 37.1. O que nós vamos falar, professor? Avicultura. Só que dentro de avicultura, nós vamos falar de sistema de criação. No sistema de criação, nós vamos ver... Aqui, meu diretor! Na tela para nós. O que nós vamos falar do sistema de criação? Nós vamos falar aqui, o que significa o termo avicultura. Tem diferença desse termo para corte, que é a produção de carne, e avicultura para postura? Também vamos falar do mercado. O que o mercado espera do processo da avicultura? Quais são os sistemas de produção? Aptidão. Como é que é esse negócio de aptidão para corte, aptidão para postura e dupla aptidão? Então, nós vamos passando step by step, passo a passo. Vamos anotando aí. Surgiu dúvida, nós vamos retirar essas dúvidas lá na aula 2, com a interação, tá bom? Meu diretor, joga na tela aí para nós. Olha aí, galera. Aula 37.1, criação e sistema de produção, avicultura. Avicultura é o procedimento de manejo desde o processo de você receber os pintinhos e depois você passar pelo processo de nutrição, que é a alimentação, depois sistemas de criação, vacinações e também reprodução. Olha aqui, avicultura. O que é avicultura? É a prática que o criador, quem é o criador de frango? Um avicultor. É a criação de ave para a produção de alimentos, notadamente como carne e ovo. Então nós temos aves com aptidão somente de carne. E aí nós chamamos esse termo corte. Mas também temos o processo de aptidão para ovos. E nós chamamos isso de postura. Tanto o sistema de corte como o sistema de postura são diferenciados. Para mim, meu diretor, pessoal, quando nós falamos de galpão para corte, ele tem toda uma estratificação. O galpão de corte tem um sistema. O que é sistema, professor? São padronizações, são fases diferentes da criação. E quando a gente fala fases diferentes, isso envolve o quê? Diferentes manejos. Tem um manejo alimentar, tem um manejo higiênico, tem um manejo de vacinação. E desses manejos nós temos as atividades preventivas de doença e também que vão favorecer o processo de qualidade do produto. Se esse produto for carne ou o produto for ovo, é totalmente diferente, é estratificado. Uma coisa que nós podemos observar é a mão de obra. Mão de obra, recurso humano no corte é também diferente para o de postura. Então, o que nós estamos falando aqui? Quando você vai planejar, realizar o planejamento da instalação, é uma instalação diferenciada. O mesmo criador para corte não pode ter o mesmo espaço para postura e tomar cuidado com as raças que se escolhem. Quer ver? Na tela, meu diretor. Olha aqui, pessoal. Mercado. O que a gente tem no mercado? Nos últimos anos, houve uma certa mudança no cenário de produção avícola brasileira, estando muito mais valorizada atualmente a criação de frango para granja, que se destaca com isso a ocorrência de produção e empreendedorismo. Por quê, professor? Para mim, meu diretor,
tem que levar em consideração que não é só o produto carne, não é só o produto ovo, mas tem os insumos. Corte, nós temos a cama do aviário, e essa cama do aviário é um produto também que tem local no mercado, principalmente no setor de adubo, para o processo da horticultura, fruticultura, olericultura e a silvicultura. Em geral, para análise, aperfeiçoamento e melhoria do solo. Mas isso também pode ser feito na dipostura. Só que além da dipostura, o material, o insumo, que é na lâmina d'água, aí que tá, tem um investimento para quem tem um aviário de postura. Se faz isso em lâmina d'água, alguns utilizam também sarrapilhas, que é a cama do aviário de postura, mas o manejo é totalmente diferenciado. A lâmina d'água, você pode utilizar isso tanto para horticultura como para piscicultura. Esse é o diferencial, tá? Que o mercado oferece ou não só o mercado, pode ser feito na propriedade para melhorias internas, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal. Então, vejamos, as principais raças, pessoal, vêm de encontro com a etapa da produção. Aí nós temos, nas principais raças, um melhoramento genético. Por quê, professor? Porque se você tem uma raça específica para corte, o que isso significa? Raças específicas para corte têm um determinado tempo no sistema. Que sistema? Dentro da granja. Tem umas que levam 45 dias, desde a hora que chega. Tem um que leva 21 dias para o corte. Só que nós temos que levar em consideração o que também? O direcionamento do processo reprodutivo. Tem raças que produzem muito peito, coxa, a carcaça. E temos que lembrar uma coisa, todo o processo de aptidão está direcionado com o quê? Com o sistema de um manejo nutricional. Para mim, meu diretor, meus queridos, quando nós falamos aptidão para corte e quando nós falamos aptidão para ovo, nós temos ração inicial, ração de produção. A ração que é direcionada para corte é uma, a ração que é direcionada para postura é outra. Então, é direcionado. E quando você direciona isso, tem que ter a carga genética com o efeito ambiental. É muito importante nós percebermos que a qualidade da ração ou o manejo que é realizado, nós chamamos de manejo nutricional, vem de encontro com essa carga genética, com essa melhoria que é feita no animal. Não só para produzir, mas para esse animal apresentar menos suscetibilidade a doenças, para que esse animal possa também corresponder com o manejo do bebedouro. Como assim manejo de bebedouro, professor? Um aviário, tanto de corte como um aviário de postura, barulho, movimentação, atrapalha na dinâmica do aviário em comer, em beber e desenvolver. Então, sempre são as mesmas pessoas que vão fazer o quê? A regulagem tem que regular o bebedouro, porque de pintinho, de frango e para a galinha, tem as fases cria e recria, tem o processo de você adequar o bebedouro. E isso corre movimentação, adaptação, e você tem que fazer uma coisa, diminuir, minimizar o estresse que é causado dentro daquele ambiente. Isso pode prejudicar no processo de desenvolvimento e o que a gente quer, o produto final, carne, ou então o produto final, ovo, se for o caso de postura, de corte ou postura. Professor, isso ainda fica complicado quando a gente está falando de um animal que tem dupla aptidão. Porque a dupla aptidão então, a necessidade de manter os nutrientes para o sistema fisiológico desse animal e também para o produto, enfim, que nós estamos querendo durante o processo de criação. Na tela, meu diretor. Olha aí, ó.
Vamos passo a passo, então. Para verificarmos o processo de dupla aptidão, ou qual aptidão nós temos aí a raça inglesa. É para corte, com variedade preta, branca e lacerada, vermelha e amarela. Então, temos aí colorações diferentes. Ela tem um procedimento de aquisição, carga, né? Carga não, como é que eu falo? Como é que fala? Não é carga, carcaça em menor tempo. Apresenta crista vermelha, pele amarelada e produz ovos de casca marrom. Muitas pessoas acham que às vezes as galinhas brancas produzem ovos brancos. Mas, professor, não é uma raça que tem uma aptidão para corte? Sim, mas existe a produção de ovos. E aí nós pensamos em quê? Reprodução. Tem a conformação diferente das outras raças, tendo pernas mais curtas. Isso é um diferencial para quando você tem aptidão para corte, tá? Corpo amplo e peito musculoso. E aí você pode potencializar o processo de criação na hora da reprodução. Nós também temos a Plymouth Rock, ou Plymouth Rock. As aves dessa variedade foram muito utilizadas primeiramente para o cruzamento na produção de frango de corte. São menos susceptíveis a doenças, têm uma tolerância, então tem uma certa rusticidade no processo de realizarmos aí alguns manejos, principalmente quando há necessidade de rotação de camas, alinhamento de bebedouros e a troca também dos equipamentos, essencial no processo de manutenção. E também quando se realiza o processo de arejamento e aperfeiçoamento do galpão para corte. Temos a Light Sussex, essa é a mais comum, uma raça inglesa também corte, com diversas variedades. É uma raça que apresenta variedades, das quais a Light Sussex é a mais popular. É o que a gente encontra aí nos terreiros quando escapam, né? Pessoal, é excelente também poedeira. Mas, professor, a Light Sussex não é para corte? Sim, mas tem as variedades de poedeiras. O que a gente faz? Reprodução. O que o senhor está falando com reprodução, professor, que eu não estou entendendo? Quando você coloca um animal de corte para reproduzir, é para dar filhotes, é diferente. Poedeira, pessoal, não tem cópula. É a ração que estimula a botar o ovo. É diferente. Então, quando o tio fala que corte você pode usar para reprodução, ela vai te dar pintinho para formar uma nova granja. Lote, que granja? Lote. Quando eu falo ovo, é ovo não galado. Que quem vai estimular para dar esse ovo? A ração. Tudo bem? Que ovo é bom. Sistema de produção. Professor, para a avicultura, temos quais os sistemas de produção? Nós temos sistema intensivo, extensivo e semi. Cara, parece criação de gado. Olha aí, ó. Sistema de produção. Nós temos aí o primeiro que a gente fala sistema extensivo. O que é extensivo? Lembra que o gado fica solto no pasto, comendo pasto? É a galinha solta. Tu chega no sítio. Ei, não tem aquele meu amigo Aloísio? Tu chega no sítio, diz ele que é sítio. Eu já fui lá, pelas dimensões, aqui é uma fazenda. Mas tu chega lá no sítio do Aloísio, que é o nosso colega, o companheiro de aulas técnicas aqui que nós temos, pessoal. Tu chega lá, é galinha solta para tudo que é de lado. E tem de todas as raças. Tem aquela lá... Tem pato, tem peru, tem garnizé, tudo solto. É o sistema extensivo. O sistema extensivo, você não tem controle do que aquele animal está comendo. É largado. Aí você joga... Aí, a mulher dele, quando faz comida, aí joga o resto assim na... Aí as galinhas vão lá e comem. Então, ela é bom, essas galinhas soltas no sistema extensivo, elas também comem insetos. Isso melhora o sistema de pragas, né? Evita.
Só que tem que tomar muito cuidado. Já falei para a Luísa lá, cuidado com a horta, que as bichas ficam todas soltas. Então não tem uma padronização, tá bom? Não tem. O que o senhor está falando com padronização? Não tem controle de reprodução, quem cruza com quem, porque você pode perceber que no sistema extensivo tem galinhas que são maiores que a outra. Não porque elas estão em fase de desenvolvimento diferente. É porque o cruzamento genético, como é misturado, umas se desenvolvem mais, a outra menos. Se fosse num processo que você controla, você tinha homogeneidade. Todas as galinhas iam chegar no mesmo tamanho, elas alcançam um tamanho, que isso significa peso, em um mesmo tempo. Por que isso é importante? Porque é importante uma galinha, uma ave, que eu não vou falar se é pato, se é galinha, nasceu. Aí vamos supor, em um mês, está todo mundo pronto para o abate, com o tamanho e o peso. É uma hipótese, só para a gente raciocinar. Então, se ela se desenvolve uniformemente, atinge o peso uniformemente, isso se chama o quê? Fluxo. Você vai no mercado e fala, tu me paga quanto por tantas galinhas? Você mantém um fluxo. Criada solta, você não vai ter um fluxo para alcançar o mesmo peso. Tem galinha que pesa mais, galinha que pesa menos. Esse tipo de animal tem uma característica, que eu acabei de falar o quê? Uma desvantagem. Qual é a vantagem desse sistema outro? Animal rústico, animal que não adoece, animal que é tolerante, animal que é mais resistente. E aí você pode fazer determinados cruzamentos para pegar essa característica, manter e só melhorar, padronizar o tempo que ela leva para alcançar determinada carcaça, peso. Existem animais que têm um desenvolvimento de coxa, existem animais que têm desenvolvimento de peito, existem animais, pessoal, que a perninha é mais curta, logo a carcaça é mais robusta. Isso a gente observa muito em aves. Pá! Sistema intensivo. Aí sim. O sistema intensivo é recomendado para a criação de frangos e galinhas caipiras, que consiste em mesclar a criação em galpão e criar solta. Então, sistema semi-intensivo é como você faz assim, ó. Cara, o Aloysio chama uma pessoa, vai lá, avalia aquela galinhada que ele tem toda lá na fazenda dele. E seleciona a galinhada que tem porte bom. Porte bom. E cruza, faz cruzamentos. O mínimo tem que ser 5 famílias. Cruza. E aí, ele deixa um espaço para a galinha ficar solta, para manter a rusticidade, e na hora ele prende, para fazer com que elas não gastem muita energia e comam bastante. Principalmente que hora? À noite. Quando você tem um sistema semi-intensivo, em que um momento, no lugar delimitado, ó, delimitado, é delimitado, não pode ser muito grande, que lá na fazenda do Aloysio é enorme. A gente perde a galinha de vista. Aí você delimita o espaço onde ela vai andar. Significa que ela diminui o quê? Gasto de energia. Mas você pensa, e à noite ela vai estar presa. Sabe o que eles fazem? Lá pelas 3 da manhã, liga a luz e deixa a ração à disponibilidade. Elas começam a comer porque elas acham que amanheceu. Só que elas não saem, elas ficam presas no galpão. Timer, aquele timer. Liga a luz, deixa 40, 30 minutos ligado, elas comem. Tem que ter ração ali disponível. Daqui a pouco tu desliga, elas voltam a dormir. É um time que elas vão estar armazenando energia. E de manhã cedo, quando a luz natural vem, você abre. Aí ela sai para manter a rusticidade. Mas você tem um período que você faz elas comerem para desenvolver. Então a gente chama de semi-intensivo. E potencializa o sistema de criação. Então o nosso amigo Aloysio, ele deveria fazer isso lá. Tanto com... Eu já falei para ele que
O sistema de produção de avicultura é empregado para pato. Ele deveria diminuir um pouco de pato, colocar marreco. Marreco tem a carne mais macia, impalatável. É gostoso. Já comeu marreco, meu diretor? Marreco nunca comeu. Uma galinhazinha. Marreco é muito bom. Eu ainda não comi pato, mas o ovo do pato é bom também. E temos agora o sistema intensivo. Esse sistema, pessoal, é dentro de um galpão. Não tem a parte que você solta a galinha. E aí você tem. Ele requer maior investimento, tanto que quando a gente fala investimento, não é esse capital aí, não é investimento só das instalações que tem que ter. Sniper, bebedouro, comedouro, iluminação, sniper de água, que você tem que fazer vaporização em lugares quentes, para manter a umidade, mas tem o quê? Mão de obra, um investimento de mão de obra. É um ambiente que não pode ter, o barulho, quando você entra num aviário, nós estamos vendo aí, ó, 2 tipos de aviário, um para corte, outro é um aviário de galinha para postura, só que elas podem estar em jaulas também. Pessoal, quando você entra, o som do aviário, ele é constante. É um som assim. E quando você faz um barulhinho, elas ficam silenciosas. Para aquele barulho. Isso dá uma queda na produção. Por que queda na produção? Elas param de comer. Galinha tem que estar comendo. Galinha, quando ela é criada solta, ela sempre está ciscando. É natural do animal, o comportamento do animal, está comendo. Só que ela solta gasta energia. Ela presa, ela não gasta essa energia. Por isso que a gente realiza o processo de debicagem. Se você colocar aí na internet, debicagem, corta o bico da galinha. Fica assim, o bico dela. Parece uma pá. Curto aqui e aqui. Ela não seleciona a ração. E ela come a ração única, porque a galinha ela tem um bico, a ponta, e ela seleciona os grãos maiores. Isso faz com que ela não consuma os minerais e vitaminas que estão ali. Então, se for na pá, como se fosse uma pá, além do grão, do milho, que está ali, ou a soja, tem os minerais. Equipamentos, mão de obra. A mão de obra no sistema intensivo, pessoal, é uma mão de obra especializada. Porque, é tudo automatizado. Você aperta o botão, sai um negócio parecendo um negócio em espiral, vai levando a ração para todos os comedouros. E claro, tem que ter alguém passando depois para ver se não está a limpeza, a retirada do excesso, para não ficar úmido. Por quê? Por causa que tem os snipers em épocas mais quentes. Incubação artificial, necessidade nutricional e controle de doenças. Esse procedimento de controle de doença é padronizado. Nós vamos ter uma aula específica somente para o processo de controle de doenças. Tá? Nutricional é a fase do desenvolvimento, porque a gente recebe esses animais em fases. Quais são as fases, professor? Nós temos a fase que denomina de primeira fase, cria ou recria, segunda fase, recria e terceira fase, produção. Na fase que nós denominamos aí de fase inicial ou fase inicial ou cria, eu falo ao contrário, né? É do 1º à 6ª semana de idade, que é a recepção das pintinhas. Meus queridos, uma coisa muito interessante. Professor, no aviário de corte, a maioria é fêmea. É para ser fêmea. É franga. Fêmea.
Alguns machos aparecem ali às vezes. Tem problema? Não, porque todos são abatidos antes da maturidade sexual. Mas é fêmea, sempre fêmea, porque a fêmea tem um ganho de peso maior. Ou maior, né? Tá errado, não existe ganho de peso maior, existe ganho de peso mais rápido. Rápido, não maior. Maior não cabe, é rápido. Tá? Monta o ciclo da campânula aquecida para seu funcionamento. O círculo, né? Círculo é para manter uma temperatura juntamente com essas campânulas. E vai ter sarrapilha. Para essa sarrapilha, que é aquela madeira, aquela sarrapilha que fala? Madeirinha picada, né? Isso favorece a umidade, gente, porque, olha, tá vendo o comedouro? O comedouro é esse de vermelho, o bebedouro é esse cone, tipo um cone. E esses pintinhos, eles estão se adaptando. A água cai, então essa sarrapilha, ela absorve a água e não deixa ocorrer o processo de fermentação da ração, não deixa ocorrer o processo de apodrecimento dessa cama, até eles se adaptarem. Claro que para isso nós temos que fazer sempre a higienização tanto do bebedouro quanto do comedouro. Como assim, professor? Meu querido, você que não entende nada de produção de animais, você sabe que você tem que limpar. Quando você chegar na sua casa, vai lá no seu cachorro, onde tu coloca o pote de água dele. A água tá limpa no teu olho, mas se tu botar a mão lá dentro, tá a parede de onde tu colocou, tá... Como é que a gente fala? Tá liso. Não tem como tu... não é coxo, quero falar coxo. O bebedouro do cachorrinho. Aí se tu botar a mão ali dentro, passar a mão na parede, tá um limozinho. Mas a água tá limpa. Aquilo faz mal. Aquilo pode dar um problema de diarreia, ou no cachorro, ou propagação de verme, não quero falar verme. Ameba. Por isso que todo dia você tem que limpar, tirar aquele limo. Todo dia, Jefferson. Olha, dependendo, né, de onde você deixa, pelo menos um dia sim, um dia não. Dá uma olhada. Como o cachorro vai melhorar o peso e o pelo. O pintinho é a mesma coisa. Esse coxo aí, ó, de bebedouro, coxo não, desculpa. Esse bebedouro também é limpo, é uma esponjinha, tu tem que passar. Principalmente no aviário, porque tá no chão. Quando nós vamos, ó, deixa eu voltar aqui, ó. O bebedouro aqui, ó, ele é suspenso, tá vendo? Olha aqui a galinha, ó. Depois, ó, é suspenso. E aqui, no início da criação, ele é no chão porque precisa da adaptação. E aí os pintinhos, eles cagam e caem ali na água. E aí não pode. Tem que tomar cuidado porque isso pode transmitir um problema gastrointestinal até na ração. Então, a higienização, a mão de obra, requer uma mão de obra nessa primeira fase inicial, tá? Poxa, eu estou falando errado demais. Primeira fase inicial. O que eu quero é só enfatizar que nós estamos falando da cria, né? Cria ou fase inicial. Momento antes da chegada das pintinhas, tem que estar o quê? Completar o bebedouro de água, comedouro, já deixar água e ração à vontade. Mas aí eu já falo logo. O que acontece? Muitos avicultores não dão ração no primeiro dia, só água. Eu sei, muitos de vocês estão pensando aí, não, mas aqui a gente coloca tanto ração e água. O recomendado nas primeiras horas que eu falo é o quê? O pintinho chega de manhã, só dá ração à tarde. De manhã dá o quê? Uma solução. A primeira água a beber deve ser preparada com uma solução de açúcar e terramicina. Isso vai auxiliar, pessoal, no processo de
estresse do transporte desse animal. Um dos estresses que pode ocorrer na hora que ele vai comer ração é da diarreia. Professor, eu quero entender isso. Não é muito simples. É a fase de transição. Já comprou a ração para o cachorro? Aí tu só dá aquela ração para o cachorro. No dia que tu troca a ração, dá diarreia no cachorro. Isso, cachorro adulto. Tu está tratando de um animal, um filhote. Quando tu está tratando de um filhote, diarreia em filhotes causa uma desidratação. Essa desidratação você pode perder metade do lote. E quando eu vejo pintinho assim, eu vejo o quê? Investimento, dinheiro. Você não pode... Tem que tomar muito cuidado com o processo gastrointestinal, principalmente quando ocorre um processo de estresse altíssimo, que é o transporte deles. Eles vêm numa caixinha toda furada. Claro que vem climatizado, num caminhão climatizado, mas tem que tomar cuidado nessa recepção e o processo de adaptação. Então nós colocamos aí, nas primeiras horas, se coloca somente à disposição de água para que ocorra o processo de adaptação e evitar algum problema gastrointestinal. Professor, eu estou vendo aqui, esse círculo, a campânula, nós chamamos isso de campânula. Olha aqui, muito importante. Meus queridos, mas professor, aqui é muito quente, para que tem que fornecer isso? Não tem nossos bebezinhos quando nascem? A mãe embrulha tudinho no pacote, é quente, mas a temperatura deles não é igual. Mesmo a gente está morrendo de calor, o corpo, o metabolismo daquele bichinho, por isso que é tudo embrulhado, a gente está no calor, a mãe... Nos animais é a mesma coisa. Eles ainda estão se adaptando ao processo de... A temperatura, a adaptação da temperatura. Ele conseguir controlar a própria temperatura. Então, o que a gente faz na recepção? Nós temos a campânula. Aquela campânula, o círculo, como é que eu sei que a temperatura está boa para ele? Se estiver afastado do centro, isso aqui é o centro de fonte de calor. Aqui é a fonte, vou colocar F, fonte de calor. Está muito quente. Eles estão afastados da fonte de calor, muito quente para eles. Então você tem que o quê? Elevar, aumentar, colocar, distanciar. Agora, professor, se eles estiverem dentro da fonte de calor, está frio, está muito alto, você tem que baixar. Só que tem que lembrar que isso é na chegada, o pintinho está crescendo, então tem um nivelamento disso aí. Muito frio. E quando eles estão agrupados num cantinho só, significa o quê? Corrente de ar. Ou, se não for corrente de ar, o pior. Está molhado. Isso aqui, isso aqui é o círculo. Aqui deve estar molhado. A cama está molhada. Derrubou água, fezes, não foi trocado. Ou pode ter ficado úmido. E aí quando tu tira aquela placa, que é essa rapilha, está fungado. Isso para dar uma doença respiratória em ave é papum, pam, 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 param, pam, papum. Quinta série é 12. Quando a quinta série baixa, o melhor é assim. É eficiente, é o ideal. Distribuição uniforme no ciclo da campânula. Fonte de calor ideal. Não tem corrente de ar. Processo de sujeira que pode possibilitar uma infecção. Não tem em relação ao processo. Então, esse é o ideal para que você tenha um comportamento do alinhamento dos seus pintinhos. Lembrando, pessoal, todo o processo tem que ser garantido a cada 2 semanas, porque são 4 ciclos. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui o meu galpão. Pam, 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 para, pam, 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 para. Esse é meu galpão. Muitas vezes você coloca círculo de contenção assim. Cada ciclo desse tem quantos pintinhos? Cada ciclo desse pode ter de 50 a 100.
Depende do tamanho do galpão. Então, a cada 2 semanas, tu junta o ciclo. Se tem 50, a cada 2 semanas vai ter quanto depois junto? 100. Se cada ciclo tiver 100, juntando vai ter o quê? 200. 400 animais em um galpão. Tem de 200 a 400 animais em um galpão. Então, você tem que ver quantos ciclos de contenção, quantos bebedouros e quantos comedouros, que serão distribuídos passo a passo, fase a fase, até você chegar em completar toda a granja, substituindo os bebedouros e os comedouros. Nós temos, então, intercalado uma linha de comedouro, uma linha de bebedouro intercalado por galpão. E você vê, ó, também, uma elevação para o processo que você constrói o seu galpão. Cada galpão, cada estrutura vem de encontro com o quê? Com a raça, com o objetivo de produção e também com o agrupamento. Você pode fazer um processo misto. Como é que é feito isso, professor? Esse processo de você regularizar tanto sistema, se ele for misto ou se ele é equalizado. Para mim, meu diretor, meus queridos, a aula de hoje nós vimos todos os cuidados e manejos que você vai realizar na recepção, tanto para a corte como para a postura. As implicações que você faz dentro do investimento, não só de equipamento, mas também mão de obra especializada, que é diferenciada, utilizada no sistema de corte, quanto no sistema de postura. Nas próximas aulas, nós vamos ver como é que ocorre esse processo de substituição, adequação, até o horário, até o momento do corte ou do abate desse animal. Até a próxima, aguardo vocês. Tchau!